O Flamengo repetiu o velho roteiro, conhecido do torcedor, na vitória por 1-0 sobre o Corinthians no Maracanã, na primeira partida pela semifinal da Copa do Brasil. Lembrou muito o recente empate contra o Vasco, com uma diferença. Naquela oportunidade, o adversário praticamente nada criou, e na única chance que teve, empatou o jogo. O Corinthians flertou com o empate, mas acabou perdendo pela diferença mínima. Quer outro exemplo? O jogo contra o Bolívar. Muita pressão no adversário, um gol e não saiu o segundo gol, quase que o time boliviano empatou, e aí no final o Flamengo amplia para 2-0, com a cabeçada do Léo Pereira. Quer outro exemplo? Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. Nesse jogo, o adversário nem finalizou na direção do gol. O Palmeiras foi totalmente dominado. Foi uma vitória por 2-0, que poderia ter sido por uma margem maior de gols. Mais um exemplo, Flamengo e Palmeiras 1-1 no Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, os dois times tiveram oportunidades. O Flamengo pressionou muito, jogou dentro do campo do adversário, boa parte dos 90 minutos, e acabou levando o gol no final. Ou seja, o que muda um pouco é, às vezes toma o gol no final, cede o empate, em outras ocasiões não. Não foi nada inovador o que vimos no Maracanã. Claro, se o torcedor ficar pensando no jogo passado contra o Atlético Paranaense, o último do Tite, ou na melancólica partida do Maracanã contra o Peñarol, vai achar tudo muito diferente. Mas não houve grandes diferenças, aliás, não houve nenhuma diferença do comportamento da equipe com relação a jogos que aconteceram, melhor dizendo, com o outro treinador, com aquele que saiu. Nem poderia ser diferente. Felipe Luiz é um jovem treinador sem experiência, não um mágico. Em 2 treinos, em 2 dias, não iria mudar radicalmente o comportamento da equipe. O que ele fez? Ele reativou momentos de pressão, de intensidade com os jogadores motivados, como aconteceu em outros jogos, mas não conseguiu corrigir um problema grave do Flamengo. As chances perdidas, a dificuldade para converter essas oportunidades em gol. A outra, as chances oferecidas ao adversário à medida que o tempo vai passando e o time vai se desconcentrando, vai se desorganizando, vai perdendo gols e aí o adversário começa a criar. E o Corinthians teve chances no plural, embora o Flamengo tenha merecido vencer e poderia até vencer por uma margem maior, não fosse o goleiro Hugo, né? Goleiro que o Flamengo emprestou ao Corinthians e que, mediante o pagamento de uma multa módica, o Corinthians pode usar contra o Flamengo. E mais uma negociação muito mal feita pelo departamento de futebol do clube carioca. Agora, o jogo de volta, numa data que está gerando muita confusão, em Itaquera, para definir qual dos dois vai se classificar na Copa do Brasil.